Olá, meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga, mas eu tô aqui hoje para falar um pouquinho do jogo Mahalila. O Mahalila, para quem não conhece, ele é um jogo védico de aproximadamente 2000 anos atrás, mas dizem que ele tem muito mais tempo que isso. E ele é um jogo de autoconhecimento, né? Ele não é um jogo premonitório, ele não é um oráculo de adivinhação. Ele é um jogo que leva você a pensar nas suas questões, né? Eles são 72 casas, são 72 aspectos da consciência, né? Então você, a partir do momento que você lança uma questão que você quer rever para você, o jogo vai te pontuando os caminhos para autopercepção, né, do que você vai perceber de você. E ele vai te trazendo questões para que você questione. Questões assim, parecem agulhinhas de acupuntura que vai se colocando e depois vão se tendo os insights durante, às vezes durante o jogo e até depois do jogo, né? Ele leva a uma reflexão. É um jogo muito bonito, é um jogo muito profundo. É um jogo que normalmente a gente leva 2 horas jogando. Eu costumo começar da casa 6. E por que eu começo da casa 6? Porque da casa 1 até a 5 são os aspectos que a gente passa enquanto criança, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui umas cartinhas só para dar um exemplo. A casa 1, ela vai falar da criação, né? Do princípio da dualidade, do início da dualidade, né? Luz e sombra, por exemplo. Se não existe a sombra, se tudo é luz, o que eu enxergo? Não enxergo nada, só enxergo luz. A partir do momento que eu tenho a sombra, é que eu tenho a consciência de que existe luz, né? A casa 2 é a casa do esquecimento. Então a gente se esquece da nossa essência. Quando a gente nasce, seria um nascimento. Quando a gente nasce, a gente esquece aquilo que a gente tem de essência. Por exemplo, o amor. E aí a gente nasce querendo o quê? Ser amado. Então, o que mais uma criança deseja é o amor dos pais. E, e aí entra também a questão da frustração, da sensação de abandono, né? Toda criança tem, né? Só vou dar uma passada mais rápida por aí. A casa 3 fala da raiva. A raiva que depois é gerada por essa assim. O bebê chora no berço, não é atendido, vem a primeira frustração, sentimento de abandono, então começa a se imaginar que os pais não amam, e aí vem a raiva desses pais que não atenderam no primeiro momento, ao mesmo tempo que vem a culpa, porque sente raiva de quem ama. A casa 4 é a casa da cobiça, o desejo, né? O desejo desse amor ser só seu. E aí você busca a questão da perfeição, do como que você vai ter esse amor só para você. A casa 5 é a casa dos prazeres, né? Que representa o chakra básico. É a casa do prazer, mas um prazer, o descontrole das relações, né? Ou o controle das relações, como que isso, ou isso entra no aspecto positivo ou no aspecto negativo. Na hora do jogo eu explico melhor, eu me aprofundo um pouquinho mais, tá bom? E a casa 6, por que eu começo da casa 6? A casa 6 é a casa das pessoas, é a casa do apego, a casa que assim, aonde tudo, devido a todo o que essa criança, o que a nossa criança passou, a gente cria máscaras, a gente cria formas de se relacionar com o mundo para buscar aquilo que a gente deseja. E essas máscaras estão representadas na casa 6. Então a casa 6 eu começo por ela porque a gente começa exatamente pelas nossas
máscaras, pelas nossas personas. E a partir daí, o jogo começa a te mostrar qual é o caminho que você tem que olhar para se desvencilhar disso, né? Para evoluir mesmo. É uma evolução, o jogo é uma evolução, né? Até você chegar lá em cima na casa 68 de novo, que é a casa da criação, que é onde você retorna à sua essência, agora com consciência. É um jogo muito bonito, é um jogo que vale muito a pena, é um jogo profundo, é um jogo que te leva a muitas reflexões mesmo. Mas, gente, ele não é um oráculo, tá bom? Ele não é um jogo premonitório, ele não é um jogo de adivinhação. Ele é um jogo de reflexão, né? De profunda reflexão. A gente trabalha junto com os arquétipos, o arquétipo que vai já te trazer a primeira mensagem antes de começar o jogo. E assim, é muito lindo porque a gente vai vendo nas casas, no final do jogo, a gente percebe que tudo tá casado. Desde do arquétipo que foi sorteado até a condução de todas as casas e até a finalização dele. A gente joga ele em 4 jogadas, normalmente em 4 jogadas, mas tem umas regrinhas aí de que eu explico melhor depois. E ele tem espadas e serpentes. As espadas representam virtudes e normalmente elas te levam a casas acima. E as serpentes representam sombras. Elas te trazem de volta às casas abaixo. Muitas vezes porque não tem a compreensão, não teve um entendimento. Então, assim, esse vídeo tá ficando longo, porque falar de Mahalila é muito gostoso. Eu tô tentando falar rápido, mas é um jogo gostoso de falar, gostoso de jogar. Então, eu vou só encerrar aqui e te convidar para conhecer o Mahalila, tá bom? O meu contato tá aí na bio. Eu estou à disposição para qualquer dúvidas, tá bom? Foi um prazer. Tchauzinho.